Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sábado, dia 29 de novembro de 2025. Daremos início aos nossos destaques pelo jornal Folha de São Paulo. Temos aqui a manchete de hoje, é sobre o governo Lula. Correios querem compensação por serviço postal universal. Em crise financeira, a estatal avalia reivindicar criação de uma taxa de universalização, mas ainda não existe uma proposta fechada. E os Correios acumulam prejuízo de 6 bilhões de reais no ano até o mês de setembro. Agora falando sobre economia, como utilizar o 13º salário para investir e fazer o seu patrimônio aumentar em vez de só gastar dinheiro. Um outro destaque também é um texto escrito por Mônica Bergamo. Justiça manda soltar banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, com o uso de tornozeleira eletrônica. 4 diretores do banco, alvos também da apuração da mesma operação, também foram soltos. E senadores usam vitrine da Copa enquanto ignoram emendas ao ambiente e compram máquinas. Agora, falando aqui sobre o carrossel de imagens deste sábado da Folha de São Paulo, a primeira fotografia é sobre esportes e que fala de um respiro santista. O Neymar comemora gol na vitória do Santos por 3-0 contra o Sport, que deixa o time paulista fora da zona do rebaixamento. E falando ainda sobre futebol, Abel Ferreira encara na decisão da Libertadores o 9º treinador do Flamengo nos 5 anos em que está à frente do Palmeiras. E os times se enfrentam às 18 horas da noite. Agora, na editoria internacional, temos aqui sobre 3 dias de luto. Hong Kong, na China, faz um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do incêndio que deixou mais de 120 mortos em um conjunto de prédios no território chinês. Agora, mudando de assunto, aqui no Brasil, veja dicas para aproveitar bem a festa do livro da USP, na cidade universitária. E o evento termina neste domingo, dia 30 de novembro, com desconto mínimo de 50%. E ainda falando sobre livros, a Folha de São Paulo nos traz aqui esse destaque. Quem é essa mulher? A biografia de Zuzu Ângel vai dos salões da elite até os porões da ditadura. A obra de Virginia Starling é a mais completa sobre a estilista que mudou o Brasil. E falando sobre o mês da consciência negra, o governo exalta superar 30% de negros em cargos de confiança, mas 5 ministérios ficam abaixo. O Itamaraty diz que regras da diplomacia dificultam a intervenção e a Fazenda não comenta sobre este assunto. Também no futebol, mais outro destaque. Hoje, Palmeiras e Flamengo, no ápice da rivalidade, se encaram por primeiro tetra brasileiro da Libertadores. E no Folhinha de hoje, temos aqui este destaque. A Folha recria figuras do folclore brasileiro com inteligência artificial que teimem ajeitar os pés do Curupira. A ferramenta utiliza o recurso tecnológico para reimaginar os desenhos enviados por crianças. Agora, falando sobre o cinema, entenda como Carlos Francisco, de O Agente Secreto, tornou-se onipresente nos cinemas do país. O ator mineiro é parceiro de diversos diretores e já participou de curtas e longas metragens. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, o assunto é sobre saúde. Aqui nos diz que um estudo liga a apneia obstrutiva do sono à doença de Parkinson. E o tratamento pode reduzir os riscos. O texto relata que em 11 milhões de pacientes participantes dessa pesquisa, os com distúrbios do sono tinham quase 2 vezes mais probabilidade de desenvolver essa condição. Agora, no Caderno Todas, temos aqui um assunto. Mulheres negras enfrentam o imaginário racista e constroem novo futuro, afirma Rosane Borges. Agora, falando sobre a economia, temos aqui alguns destaques
para este sábado. Primeiro é falando sobre a Black Friday. Dados prévios indicam uma alta de 24,5% no faturamento do e-commerce e possível recorde. As primeiras 12 horas somam 1,69 bilhão de reais em vendas, afirma a empresa de monitoramento. Também temos um destaque para o Banco Central, dizendo que o BC proíbe fintechs sem licença bancária de usar bank no nome. Inclusive, ainda falando sobre a economia, aqui diz que os Estados Unidos estão afrouxando regulamentações bancárias e tendência pode se espalhar. No mercado imobiliário, a Avenida Paulista volta ao radar das empresas e tem menor vacância de escritórios em São Paulo. E falando sobre o plano de transição, Petrobras reforça foco em biocombustíveis. E o economista afirmou o seguinte: fratura entre Estados Unidos e China coloca o mundo em guerra fria econômica. Agora, na política, temos aqui a informação que Gilmar Mendes e Guiomar estão se separando. O casal afirma que a amizade entre eles segue intacta. O ministro do Supremo Tribunal Federal e a advogada, casal conhecido na capital do país, conheceram-se há 47 anos. Já um destaque aqui da Folha Jus de hoje: quem é quem na disputa sobre a indicação de Messias no Supremo Tribunal Federal? Aqui nos diz que a escolha estremece o elo com o Senado e o atual AGU também não é unanimidade no tribunal. Nos destaques internacionais de hoje, temos aqui o primeiro para o governo Trump, dizendo que moradores relatam vigilância e prisões em estado remoto da Venezuela após ataques dos Estados Unidos. O Sucre era lar de algumas das mais de 80 pessoas mortas por Washington. Um outro destaque, na verdade, é um texto escrito por Igor Patrick, a Folha de São Paulo, nessa editora internacional, e ele escreve o seguinte: incêndio em Hong Kong evidencia custo humano de monetização do espaço urbano. O sistema de impostos baixos e terras caras levou à precarização habitacional. Já no caderno do cotidiano, temos o primeiro destaque, que é para o combate ao narcotráfico. Aqui diz que o kit para montar fuzil fantasma custa R$17 mil e chega ao Brasil pelo correio, disfarçado de uma peça. Criminosos compram componentes pela internet e esse material é enviado dos Estados Unidos. Um outro assunto agora para o governo de Tarcísio de Freitas. Aqui diz que Tarcísio nomeia Oswaldo Nico Gonçalves para ser o substituto de Derrite na segurança pública. O delegado da Polícia Civil ocupava o cargo de número 2 da pasta desde o início do atual governo. Também temos aqui um destaque para a violência, que caso de deepfake do interior de São Paulo foi motivado por vingança de estudante, afirma a polícia. O autor mirou 3 meninas específicas, mas ampliou ataques para disfarçar os alvos. E sobre o Rio de Janeiro, também temos um destaque para este estado, dizendo que um homem com 48 anotações criminais é preso sob suspeita de integrar gangue da bicicleta. Segundo a polícia, o suspeito faz parte de grupo criminoso que atua no centro do Rio de Janeiro. Agora, no meio ambiente, temos um destaque para a União Europeia. A Alemanha faz lobby por sobrevida de motor a combustão na Europa. O governo Merz decide oficializar pressão sobre a União Europeia, que prevê fim de carros a gasolina e a diesel em 2035. E o país deixa de lado um passado ambiental e lidera ofensiva pró-montadoras. Agora, falando sobre saúde, temos aqui a informação que, de acordo com o estudo, o Brasil tem mais de 547 mil pessoas adultas com esquizofrenia e homens de 40 a 59 anos, desempregados, solitários e sem emprego formal, são a maioria. Agora, na capa
do jornal O Estado de São Paulo, deste sábado, dia 29 de novembro, temos aqui alguns destaques para este fim de semana. O primeiro é sobre arte. Então é Natal em São Paulo. A Prefeitura leva neve artificial ao centro e instala luzes. Acima, como mostra aqui a imagem, é o viaduto Santa Ifigênia. E shoppings viram parques temáticos. Também temos um outro assunto sobre cultura, arte pelas lentes de Agnès Varda. Cineasta e fotógrafa ganha exposição. Já no caderno Bem-Estar de hoje, para a brincadeira não acabar no hospital, como os pediatras cuidam dos filhos. Agora, sobre futebol, temos aqui alguns destaques para este sábado. O primeiro diz que o Brasil terá hoje primeiro tetra na Libertadores. Palmeiras e Flamengo decidem título às 18 horas, em Lima, no Peru. E vencedor disputará a Copa Intercontinental. E falando sobre os reis do continente, reestruturação precedeu o domínio de Palmeiras e Fla. E sobre a escala de Abel, trabalho na Grécia moldou o técnico vencedor do Palmeiras. Agora, na manchete deste sábado aqui no Estadão, é sobre a crise entre poderes. Retaliação do Congresso pode custar mais de 100 bilhões de reais à União. Em conflito com Lula, o Legislativo estuda a votação de pautas-bomba. Com a piora da relação entre a gestão Lula e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, uma série de projetos com impacto fiscal pode ir à votação e agravar o desequilíbrio das contas públicas. E somente 4 medidas em tramitação na Câmara e no Senado, se aprovadas, poderiam gerar impacto aos cofres públicos, superior a 100 bilhões de reais em 2026 e 2027. O Senado já aprovou o regime especial de aposentadorias dos agentes comunitários e também estão na pauta do Congresso o aumento do limite para empresas dentro do regime simples e microempreendedor individual, que é o MEI. Ampliação dos critérios de elegibilidade do BPC e adicional de insalubridade para os professores. E 47,6 bilhões de reais seria o custo do aumento do limite de Simples e MEI em 2026 e 2027. E um outro assunto também, sobre este mesmo destaque, fala que dívida vai a 78,6% do PIB no mês de outubro. Em valores nominais, o endividamento bruto do setor público chegou a 9,85 trilhões de reais, isso de acordo com dados do Banco Central. E ainda falando sobre economia, sistema bancário, temos aqui esta chamada de capa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manda soltar Vocaro do Master e impõe o uso de tornozeleira eletrônica. 4 investigados pela Polícia Federal também foram soltos. E Daniel Vocaro estava preso desde o último dia 17, após a operação que apura suspeitas de crimes envolvendo operações com o BRB. E falando agora um assunto internacional, crise no Caribe, Trump conversou por telefone com Maduro na semana passada. Segundo o New York Times, os dois discutiram um possível encontro nos Estados Unidos, mas nada foi agendado entre os dois. Também sobre o trabalho aqui no nosso país, temos aqui um dado que o desemprego no Brasil cai para 5,4% em outubro, que é o novo piso histórico. A massa salarial chegou a 357,26 bilhões de reais e o rendimento médio a 3.528, maiores valores da série histórica. E falando sobre os poderes, Messias pede a senadores ajuda para adiar sabatina. Sobre o governo de São Paulo, Oswaldo Nico vai substituir Derrite na segurança pública. E de acordo com os dados, a expectativa de vida sobe
2,5 meses e é de 76 anos e 6 meses, a expectativa de vida dos brasileiros. Já na capa do Jornal Globo deste sábado, dia 29 de novembro, temos aqui um grande destaque para o futebol, a decisão da Libertadores. Rivalidade e supremacia em jogo. Fla e Palmeiras buscam esta noite, lá em Lima, no Peru, se tornar o primeiro brasileiro com 4 títulos do torneio. Torcedores extravasam nas ruas da capital peruana, a maior rivalidade nacional dos últimos anos. E um outro destaque, ainda falando sobre futebol, fala sobre o frescor de Felipe Luiz contra a vivência de Abel. Técnico do Fla busca o seu primeiro título internacional ante o oponente que está há 5 anos no Palmeiras. E Vasco arrasa a Inter por 5-1 e encerra uma fase e abre a distância do Z4. Agora, a manchete de hoje fala sobre economia. Aqui diz que mercado de trabalho aquecido tem recorde de emprego e renda. O número de desocupados está no menor nível em 13 anos e a taxa de desemprego cai a 5,4%. E o salário médio sobe para R$ 3.528. A resiliência de setores da economia que empregam muito, como de serviços, e mudanças estruturais, como atividades por aplicativo, mantém aquecido o mercado de trabalho, que fechou o trimestre encerrando em outubro com novos recordes. O número de desocupados é o menor da série histórica, iniciado em 2012, assim como a taxa de desemprego, que caiu para 5,4%, informou o IBGE. O número de empregados formais e informais no país, 102,5 milhões, é o maior já registrado, mesmo com a geração de vagas se dando em ritmo mais lento. E a renda média do trabalhador passou a R$ 3.528 mensais, com ganho acima da inflação. E um outro dado também do IBGE diz que a expectativa de vida do brasileiro chega a 76,6 anos em 2024, como vimos anteriormente. Agora, falando sobre economia, temos aqui a notícia em destaque que o TRF da primeira região decide soltar Daniel Vorcaro, que usará tornozeleira eletrônica. A desembargadora Solange Salgado, do tribunal sediado em Brasília, substituiu prisão preventiva por medidas cautelares para dono do Banco Master e outros 4 alvos da investigação. E um outro destaque também, ainda nesta mesma editoria de economia, Banco Central obriga a identificação de clientes de contas bolsão usadas pelo crime organizado. Instrumento reúne recursos de diversos beneficiários que são movimentados em nome de fintechs, facilitando a ocultação e lavagem. Agora, identificação do dono do dinheiro será obrigatória e o Banco Central proibiu ainda o uso do termo banco por fintechs. Agora, falando ainda sobre economia, temos uma entrevista em destaque com o Alexandre Castilho. Ele é o promotor à frente da operação contra a Refit. Durante a entrevista, ele afirmou o seguinte: é preciso ter regras mais rígidas para movimentar dinheiro. O promotor defende a união de forças entre os órgãos e mudanças em regras do sistema financeiro para impedir movimentação de recursos de devedores e criminosos. Um destaque internacional de hoje aqui no Jornal Globo diz que corrupção derruba chefe de gabinete de Zelensky, que negociava plano de paz. Esse revés fragiliza a posição da Ucrânia nas negociações, já afetadas pelos avanços da Rússia na frente de batalha, e vai ampliar a pressão dos Estados Unidos por uma decisão rápida de Kiev para pôr fim à guerra. E Trump e Maduro conversaram ao telefone semana passada, de acordo com o New York Times. Falando agora sobre a política aqui do nosso país, temos um destaque dizendo que pautas do Congresso podem ser campo minado para o governo.
Câmara e Senado preparam votações sobre demarcação de terras indígenas e segurança pública. Já sobre o Judiciário, PGR recomenda prisão domiciliar para o general Heleno e o ministro Alexandre de Moraes irá analisar este caso. Agora, no Rio de Janeiro, policiais militares são presos por suspeita de crimes durante a mega operação. Câmeras corporais captaram agentes levando fuzil que não foi apresentado ao batalhão e roubo de peças de carro na região lá do Rio de Janeiro. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro ainda, temos aqui um destaque para o estado: preços mais acessíveis, programação diversificada e demanda reprimida após pandemia impulsionam os teatros municipais, como o Carlos Gomes, no centro, que já receberam este ano um público 65% maior que em 2024. Agora, um destaque especial do segundo caderno diz que não basta ler, é a vez de falar no Clube do Livro. A prática de se reunir para comentar leituras vem aumentando e teve um boom pós-pandemia, com formatos diversos, até em joalheria, os grupos mantêm dicas como respeite a leitura diferente da sua. E temos aqui também uma notícia da nova colunista, a Ingrid Guimarães, numa estreia diferente. Ela disse que vai colocar o olhar dela sobre coisas que estão acontecendo no mundo. E a coluna dela inicia amanhã. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque que é para o sistema bancário. Vocário executivos do Master passam a usar tornozeleira eletrônica. A desembargadora Solange Salgado, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, revogou a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vocário, dono do Banco Master. A magistrada atendeu parcialmente ao pedido de habeas corpus apresentado pela defesa e determinou o uso de tornozeleira eletrônica a Vocário. Ele também está proibido de deixar o país e de se comunicar com os outros investigados do escândalo Master, no caso do escândalo Master. E essa decisão da desembargadora se estendeu ao sócio do banqueiro Augusto Lima e aos outros diretores, Luiz Antônio Bu, Alberto Oliveira e Ângelo da Silva. Lembrando que Daniel Vocário havia sido preso no último dia 17 no aeroporto Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar aí para Malta, um outro país. E aqui, por exemplo, temos parte da decisão da desembargadora Solange Salgado. Ela afirmou o seguinte: embora inegável a gravidade dos fatos e o vultoso montante financeiro envolvido, verifica-se a substituição da prisão por um conjunto de medidas cautelares robustas. E ainda falando sobre este caso, temos aqui uma outra notícia que Ibanez Rocha, o governador, empossa Nelson Souza no comando do BRB. O novo presidente do Banco de Brasília assume cargo com o objetivo de fortalecer a governança e restaurar a credibilidade da instituição, arranhada com a Operação Compliance Zero. A Polícia Federal investiga a negociação para a compra do Banco Master, feita pelo ex-presidente Paulo Henrique Costa. E um outro destaque, já no caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense: riscos com as fortes chuvas. Uma árvore de 25 metros de altura caiu ali na 206 Sul, próximo ao Eixinho, depois do temporal da última quinta-feira. E ontem, os servidores da Nova Cap retiraram galhos e troncos. A previsão para este fim de semana é de chuvas isoladas no período da tarde. E aqui temos um assunto que a expectativa de vida agora no Distrito Federal é de 79,7 anos. A taxa de longevidade do Distrito Federal é maior que a média nacional,
de 76,6 anos em 2024, isso de acordo com os dados do IBGE. O Distrito Federal está à frente de todas as unidades da federação e as mulheres, por sua vez, têm uma expectativa ainda maior de 82,9 anos. A Margarete, que está na imagem hoje em destaque, de 74, é um exemplo. Teve Covid e depois foi diagnosticada com câncer. Apesar de algumas limitações, trabalha e leva uma vida ativa. Ela afirmou ao Correio Brasiliense o seguinte: o tratamento não me impede de sair e viajar. Já um destaque internacional de hoje, Trump e Maduro iniciam um diálogo. Os presidentes dos Estados Unidos e da Venezuela teriam conversado por telefone na semana passada, segundo informou o jornal The New York Times, e discutido a possibilidade de uma reunião em breve. E aqui temos uma entrevista que aconteceu ao CB.agro, Boa Terra para um café especial. Em entrevista, o produtor Carlos Coutinho destacou que o Distrito Federal reúne condições naturais e tecnológicas que permitem alcançar índices elevados de qualidade do grão. E falando também sobre esportes aqui no Correio Brasiliense, é de pai para filho. No final da Libertadores, hoje, o flamenguista Anderson Henrique e o palmeirense renovam a paixão que passaram aos respectivos herdeiros, o Arthur e o Luca. E por último, aqui na capa do jornal do Correio Brasiliense deste sábado, temos um assunto que fala sobre a celebração da água, obra do artista plástico Rogério Reis, lá no Parque da Cidade, atrai curiosos, como a estudante Jordana Binotti. Ela afirmou que é uma reflexão sobre os nossos recursos naturais. Agora, no Jornal Cearense O Povo, desta primeira edição, temos aqui a manchete de hoje, que é sobre cidades. 7 postos de combustíveis são investigados por formação de cartel. De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará, foi constatada a existência de indícios de conluio. 95% dos investigados tinham o mesmo valor de gasolina e mandados foram cumpridos na capital cearense, aqui em Fortaleza, e também lá no Rio de Janeiro. E falando sobre a economia, após mudança de texto, IPTU seguirá tendo um valor venal como parâmetro para cálculo. E falando ainda sobre cidades, previsão de entrega da praça do entorno do Dragão do Mar é janeiro de 2026. Já uma reportagem em destaque diz que governo Lula bate de frente com a cúpula do Congresso e sofre derrotas. Também na política, plano diretor é publicado sem vetos a emendões e mantém mudanças da Câmara. E no esporte, aqui diz que, empurrado pela torcida, o Ceará recebe o Cruzeiro em jogo decisivo. Também temos aqui ao lado no caderno Vida e Arte do jornal O Povo, dizendo que a obra de Cérvolo Esmeraldo é destruída por risco de desabamento. E por último, em cidades, temos aqui a notícia que as obras do Campus Iracema, da Universidade Federal do Ceará, começam e devem seguir aí por 700 dias. Dando continuidade agora no valor econômico, temos aqui um primeiro destaque para a política. Defesa de Bolsonaro entra com novos recursos contra a condenação. Manifestação ao Supremo Tribunal Federal é feita após Moraes declarar fim da ação e determinar início do cumprimento de pena. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira, dia 28, ao Supremo Tribunal Federal novos recursos contra a sua condenação na trama golpista, apesar de o ministro Alexandre de Moraes ter decretado o fim da ação e o início do cumprimento da pena na terça-feira, dia 25. Segundo os advogados,
A decisão do trânsito em julgado foi antecipada, porque ainda corria o prazo para a oposição de embargos infringentes, que servem para questionar decisões não unânimes da Corte. Aqui nos diz que na terça-feira, Moraes decretou o fim da ação em relação ao ex-presidente, por entender que não havia mais recursos possíveis. O ex-presidente começou a cumprir a sua pena de 27 anos e 3 meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal, lá em Brasília. E na decisão, o ministro citou os embargos infringentes, justificando que eles só seriam cabíveis se houvessem ao menos 2 votos para absolver os réus. No caso da trama golpista, apenas o ministro Luiz Fux votou pela absolvição de Bolsonaro na primeira turma. A defesa de Bolsonaro contestou a decisão, argumentando que a regra não consta no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e que, em outros casos, esse entendimento só foi aplicado depois que os recursos foram propostos. Os advogados alegam que o trânsito em julgado só poderia ter sido antecipado se a defesa tivesse executado uma manobra protelatória, o que os advogados negam. Abre aspas. A defesa sequer apresentou novos embargos de declaração. Por outro lado, o recorrente está preso, não sendo cabível cogitar-se de recurso protelatório. De fato, não se está diante de defesa protelatória, se está diante de recurso que busca exercer o direito de defesa com a amplitude que determina a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito, foi o que os advogados aí declararam. E em relação ao recurso, ao questionar a condenação, os advogados citam o voto de Fux, que declarou que a ação penal era nula e absolveu Bolsonaro das acusações. A equipe jurídica do ex-presidente voltou a questionar a competência da primeira turma para julgar o recurso. Também argumentou que os crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito deveriam ser incorporados e que o ex-presidente não teve participação nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 e, portanto, não poderia ter sido condenado pelos crimes relacionados ao episódio. E ainda sobre a trama golpista, temos aqui a informação que PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Augusto Heleno. Paulo Gonet diz que a gravidade de quadro de saúde foi devidamente comprovada. E a decisão cabe agora ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Aqui nos diz que a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável ao pedido de prisão domiciliar do general da Reserva, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, condenado na trama golpista. A partir de agora, cabe ao relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidir se aceita ou não. Lembrando que Heleno foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Na terça-feira, o general, que tem 78 anos, informou ao Exército que tem Alzheimer desde 2018. Esse diagnóstico foi repassado à equipe médica do Comando Militar do Planalto durante o seu exame de rigidez física, após ser preso na terça-feira para iniciar o cumprimento da pena. Segundo esse laudo médico, Heleno afirma ser portador de demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão, em tratamento medicamentoso. Em função disso, a defesa de Heleno solicitou ao Supremo o pedido de prisão domiciliar e, ao se manifestar sobre essa solicitação, o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, disse que a concessão é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde,
cuja gravidade foi devidamente comprovada. E aqui também nos informa, na matéria do valor econômico, que Paulo Gonet reiterou ainda que a jurisdição do Supremo permite a prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico, que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em uma unidade hospitalar adequada. E lembrando aqui que o general chefiou o Gabinete de Segurança Institucional durante o governo de Bolsonaro, que foi entre 2019 e 2022, e no mês de setembro deste ano, a primeira turma do STF o condenou a 21 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado. Ele fazia parte do chamado núcleo crucial junto do ex-presidente. O objetivo seria impedir a posse do governo eleito de Lula em 2022. A PGR acusou Heleno de colaborar na construção da narrativa sobre supostas fraudes eleitorais e também de concordar com o uso de espionagens ilegais pelo GSI em benefício particular de Bolsonaro. Ainda falando sobre o judiciário brasileiro, Moraes vota para condenar 5 dos 7 integrantes da ex-cúpula da PM do Distrito Federal por omissão no 8 de janeiro. O ministro propôs 16 anos de prisão e julgamento ocorre no plenário virtual da primeira turma do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira, dia 28, para condenar 5 dos 7 integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusados de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Esse julgamento ocorre no plenário virtual da primeira turma da Corte e vai até dia 5 de dezembro. Ainda faltam votar os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. E na modalidade, o colegiado apenas deposita os votos e não há um debate público. Moraes votou para condenar a 16 anos de prisão e 100 dias multa o ex-comandante-geral da Polícia Militar, lá do Distrito Federal, que é o Fábio Augusto Vieira, o ex-subcomandante-geral Clepter Rosa Gonçalves e os coronéis da Polícia Militar, que é o Jorge Eduardo Barreto Naime e Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, que é coronel da PMDF, e o Marcelo Casimiro Vasconcelos. Em seu voto, o ministro afirmou que, enquanto integrantes da alta cúpula da PM do Distrito Federal, os réus deveriam garantir a ordem pública e a estabilidade do Estado Democrático de Direito. No entanto, o grupo se absteve de cumprir seus deveres e falham em seu papel institucional, colaborando de maneira dolosa e consciente na adoção de medidas preventivas. Além da pena, Moraes também votou para determinar a perda do cargo público dos acusados, por eles terem sido condenados a penas superiores a 4 anos. E Moraes, no entanto, votou para absolver o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Flávio Silvestre de Alencar, por não haver provas suficientes para sua condenação. E o ministro entendeu que o policial era um executor tático e não tinha autonomia para tomar decisões estratégicas, o que reforça que ele não aderiu à postura omissiva da qual é acusado. E Alexandre de Moraes, o ministro, afirmou o seguinte: à luz desses elementos, constata-se que, embora Flávio tenha exercido papel operacional de relevo e tenha se omitido em algumas medidas, a sua atuação foi de executor tático, desprovida de autonomia decisória ou de capacidade real de planejamento estratégico. A sua conduta posterior aos eventos, inclusive condenando ações de repressão e efetivando prisões, afasta o dolo de adesão aos crimes praticados. E o ministro Alexandre de Moraes também votou para absolver o tenente Rafael Pereira Martins
por entender que ele não praticou crime indireto ou eventual. No entendimento de Moraes, a posição de Martins não era de domínio funcional, uma vez que ele não tinha autonomia estratégica e operava sob ordens do coronel Casimiro. Segundo o magistrado, a tropa sob comando de Rafael atuou dentro dos limites técnicos disponíveis, sob risco real e iminente. O reposicionamento ocorreu por segurança e as ações táticas foram retomadas, inclusive para reocupar o Supremo e a Câmara, além de realizar aí as prisões. E o ministro, sobre este voto, declarou o seguinte: sua postura operacional foi coerente com a doutrina da tropa de choque, mesmo diante de insuficiência estrutural, escassez de operadores químicos e ausência de canais regulares de coordenação. E como nos lembra aqui na matéria do Valor Econômico, o grupo é acusado de estar ciente da escalada das manifestações antidemocráticas após o segundo turno das eleições de 2022 e colocar em prática um plano omissivo que teria possibilitado os atos violentos de 8 de janeiro. Em alegações finais, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de todos pelos crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E aqui também nos diz que o PGR apontou ainda que a antiga cúpula da PM divulgou fake news sobre as urnas às vésperas das eleições de 2022 e especialmente depois do pleito. Segundo Paulo Gonet, os denunciados aderiram à difusão de informações falsas, trocaram arquivos com conteúdo inverídico sobre fraudes eleitorais e trataram sobre possíveis meios ilegais para impedir a permanência do presidente legitimamente eleito. Ele também registrou, Paulo Gonet, o PGR, que havia um alinhamento entre os denunciados e aqueles que pleiteavam uma intervenção das Forças Armadas, como um grupo acampado em frente ao quartel-general do Exército lá em Brasília. E Gonet defendeu ser crucial a responsabilização dos envolvidos nos atentados de 8 de janeiro, para manter incólume a confiança da população nas instituições e impedir que episódios semelhantes se repitam no futuro. Agora, um outro assunto, temos aqui um destaque, que Lula grava pronunciamento sobre sanção do imposto de renda, dizem fontes. O pronunciamento deve ser veiculado em rede nacional de rádio e TV neste domingo. O presidente Lula gravou um pronunciamento a ser veiculado em rede nacional de rádio e televisão neste domingo, dia 30, em que irá enaltecer a sanção do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda a quem ganha até 5 mil por mês. Apesar de este ser o principal mote do conteúdo, Lula também gravou uma parte comemorando o recuo feito pelos Estados Unidos de retirada da tarifa adicional de 40% sobre alguns produtos do Brasil. E o governo, porém, não bateu o martelo se essa parte internacional entrará no vídeo. E o pronunciamento terá uma duração de cerca de 6 minutos, isso de acordo com a divulgação da empresa Brasil de Comunicação. O mote da peça é destacar o impacto positivo da medida do imposto de renda na sociedade no processo de distribuição de renda na população. O projeto é uma das principais apostas da gestão petista para aumentar a popularidade e consolidar o caminho para a reeleição em 2026. Aqui nos explica também que essa medida deve beneficiar 15,5 milhões de pessoas, ao estender para quem recebe até 5 mil por mês a isenção do tributo e ao dar um desconto parcial
para salários de R$ 7.350. Em contrapartida, essa matéria cria um imposto mínimo sobre as altas rendas, começando com quem recebe pelo menos 600 mil por ano e chegando à alíquota de 10% para rendas a partir de 1,2 milhão de reais por ano. Além da sanção do texto do imposto de renda, Lula deve falar sobre índices positivos registrados em seu governo e programas sociais como Pés de Meia e Gás do Povo. E nessa gravação, o presidente também tratou sobre a agenda internacional e focou nas negociações feitas com os Estados Unidos no âmbito do tarifaço. Ele, por exemplo, enalteceu os recentes recuos feitos pelo governo Donald Trump, destacando os esforços da gestão brasileira no tema. Apesar de o chefe do executivo já ter gravado essa parte, há uma avaliação interna sobre cortá-la ou mantê-la no vídeo final. Segundo fontes, o foco do conteúdo deve ser o de enaltecer o desempenho da economia interna. E, ao tratar do tarifaço, o assunto tem brecha de ser desviado. Além disso, alegam que não há um controle sobre a agenda externa e o cenário pode mudar até a divulgação desse conteúdo. Ainda falando sobre o governo Lula, que diz que o governo cogita judicializar derrubada dos vetos do licenciamento ambiental. Abre aspas. Já falei com a ministra Marina Silva e vamos conversar com a Casa Civil e com o nosso jurídico para ver o que podemos fazer para corrigir o curso dessa situação. Fecha aspas, disse a ministra Gleisi Hoffmann sobre este assunto. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou na última quinta que o governo já avalia a possibilidade de judicializar a decisão do Congresso de derrubar os vetos feitos pelo presidente Lula à Lei de Licenciamento Ambiental. Esse tema, no entanto, ainda será analisado pelo Ministério do Meio Ambiente. Ela afirmou o seguinte: já falei com a ministra Marina Silva e vamos conversar com a Casa Civil e com o nosso jurídico para ver o que podemos fazer para corrigir o curso dessa situação. Não podemos ficar sem uma legislação de licenciamento ambiental. Ela também afirma que com certeza veremos o que é possível fazer por uma legislação que seja por parte do Executivo, decreto, portarias. E vamos estudar, inclusive, a possibilidade da judicialização dessa matéria pela importância e relevância que ela tem para o Brasil, disse a ministra na tarde de hoje, ou melhor, do dia em que aconteceu essa entrevista, que foi no último dia 27 de novembro, na quinta-feira, em entrevista ao portal UOL. E lembrando também que mais cedo, Gleisi recorreu às redes para classificar como uma péssima notícia o posicionamento do parlamento. E a ministra também disse que os congressistas estão contrariando o esforço ambiental feito pelo Brasil na Cúpula Climática das Nações Unidas de 2025, a COP30, que foi realizada neste mês lá em Belém, no Pará. Ela escreveu o seguinte nas redes sociais: a derrubada dos vetos contradiz o esforço ambiental e climático do governo que acaba de realizar a COP30. Uma péssima notícia. E a chefe da articulação política acrescentou que quem perde com a derrubada dos vetos são os biomas, o meio ambiente e também a reputação dos produtos brasileiros no exterior. E falando aí sobre esse embate também do Executivo com o Legislativo, na prática, a derrota do governo é mais um capítulo na crise política entre Palácio do Planalto e Congresso. E ontem, no esforço de última hora para tentar fazer os senadores e deputados voltarem atrás, o governo divulgou nota na qual defendia que as decisões do presidente Lula foram tomadas com base em avaliações técnicas e jurídicas criteriosas, na participação da comunidade científica e ouvindo diversos setores da sociedade. E o texto também sugeria que os vetos
buscam evitar um retrocesso ambiental. Falando sobre São Paulo, Tarcísio escolhe o número 2 de Derrite para secretário da Segurança Pública de São Paulo. Derrite, que assumiu a pasta no início do mandato de Tarcísio, em janeiro de 2023, tem previsão de deixar a função nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, para retomar o mandato como deputado. E após críticas, Eduardo Bolsonaro admite apoio a Tarcísio em 2026 como voto anti-Lula. E Tarcísio de Freitas defende prisão perpétua no Brasil. O governador citou o presidente de El Salvador, que é o Bukele, como um exemplo a ser seguido na área de segurança. Falando agora sobre o Congresso, a comissão marca a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para terça-feira. Aqui diz que também está prevista a votação do texto em sessão do Congresso Nacional no dia seguinte, na quarta, dia 3 de dezembro. A data para votar o texto já foi marcada algumas vezes, mas diante de uma série de impasses e um pedido do governo, a votação tem sido adiada. Os técnicos ouvidos pela reportagem do Valor Econômico avaliam que a deliberação precisa ser na próxima semana, uma vez que na semana seguinte já será feita a análise dos relatórios setoriais da Lei Orçamentária Anual. E o relator da LDO, que é o deputado Gervásio Maia, está em Roma, na Itália, para participar de evento do LIDE. O auxiliar do parlamentar, no entanto, afirmou que a equipe está se preparando para votar o texto já na terça-feira. E há uma reunião prevista entre o relator e consultores de orçamento da Câmara já na próxima segunda, dia 1º de dezembro. E aqui nos explica que, pelo cronograma oficial dessa comissão, o relatório precisava ser votado até julho, antes do recesso parlamentar, que oficialmente não poderia ocorrer sem aprovação da LDO. E Gervásio Maia trabalhava em ajustes no texto e entre as principais preocupações do governo estava a determinação do Tribunal de Contas da União para que o governo considere o centro da meta fiscal e não o limite inferior para fazer contingenciamentos, o que poderia acarretar um impacto de 34 bilhões de reais para o governo. E em uma entrevista ao Valor Econômico, o relator da LDO defendeu a adoção de um período de transição. Ele disse o seguinte: falando sobre o arcabouço fiscal, a gente tem um período de transição, de acomodação, de ajustes que precisam ser feitos. E outro ponto de negociação é relativo ao cronograma para o pagamento de emendas parlamentares. Por conta das eleições, os parlamentares demandam que os repasses sejam feitos até julho, enquanto o governo quer que o calendário de pagamento se aplique somente a um percentual das emendas. E para o Gervásio, o cronograma é importante diante das queixas de deputados e senadores de atraso no pagamento dos recursos, avaliado como injustificado pelo relator. Sobre Lava Jato, Dino vota para homologar a repactuação de acordos de leniência com empreiteiras da Lava Jato. O ministro acompanha em parte o voto de Mendonça, mas propõe aí novas teses para orientar acordos futuros. O ministro Flávio Dino, do STF, votou para homologar o acordo que prevê a repactuação dos acordos de leniência firmados por empreiteiras investigadas e processadas no âmbito da Operação Lava Jato. E Dino votou no julgamento de uma ação apresentada pelo PSOL, PCdoB e Solidariedade, que pedia a anulação dos acordos fechados na operação. E o magistrado havia pedido vista no caso em agosto. E essa análise ocorre no plenário virtual da Corte e se encerra na próxima sexta, dia 5.
Nessa modalidade, não há um debate presencial e os ministros só depositam seus votos. E o placar até o momento está em 3-1. E os ministros Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso, agora aposentado, acompanharam o voto do relator André Mendonça. Dando continuidade aos destaques aqui de política do Valor Econômico de hoje, temos aqui a matéria: PT debate segurança pública para 2026, com foco em famílias e crítica à lógica do extermínio. A Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao partido, elabora uma cartilha de propostas que poderão servir de base para a campanha eleitoral e aposta a defender penas mais duras e integração entre as polícias. Impressionado, Mota define relator para projeto do devedor contumaz. Votada no Senado, essa proposta teve urgência aprovada na Câmara em outubro, mas estava parado desde então. E escolhido é o deputado Antônio Carlos Rodrigues. E falando sobre a trama golpista, cela de Anderson Torres na Papudinha é maior que a de Bolsonaro na Polícia Federal. Também temos aqui um outro destaque, que o Ministério da Justiça envia a relator sugestões de mudanças no PL antifacção. Ao assumir a relatoria, Alessandro Vieira prometeu dialogar com o governo de Lula, deputados especialistas em segurança pública, antes de apresentar o seu parecer. E Tarcísio deve se afastar da pauta bolsonarista para atrair centro, diz Eduardo Leite. Segundo o governador gaúcho, não é o centro que vai bolsonarizar. E ainda The Guardian afirma o seguinte, que é um jornal britânico: bolsonarismo é espuma que vai embora com a água. Esse jornal britânico destaca a falta de reação após a prisão do ex-presidente. No texto, o jornal britânico observa que o Brasil mostra poucos sinais da temida rebelião da direita e que apenas alguns radicais protestam contra a prisão de Bolsonaro em frente à sede da Polícia Federal lá em Brasília. E de acordo com The Guardian, Bolsonaro, o populista de extrema-direita, atraiu multidões enormes e fervorosas nas grandes metrópoles quando era presidente do Brasil. Porém, mesmo com sua prisão no último sábado, não havia sinal de uma rebelião da direita na semana. Temos aqui também uma próxima matéria, em destaque falando sobre o judiciário, que Messias elogia Pacheco e diz que trabalhará incansavelmente para encontrar todos os senadores. Indicado de Lula ao Supremo, enfrenta resistência no Senado e o presidente da casa, Davi Alcolumbre, marcou a sabatina para 10 de dezembro, dando pouco tempo para o beijamão. E entenda o que acontece se o Senado rejeitar a indicação de Messias ao Supremo. A AGU precisa ser sabatinado pela CCJ e aprovada em plenário por senadores. E lembrando que a última rejeição aconteceu há 131 anos. Aqui nos diz que, segundo a equipe técnica do Senado, a possibilidade de reverter a decisão por recursos não está prevista no artigo 383 do regime interno da Casa, que estabelece as regras relativas à escolha de autoridades. E aqui também nos mostra que apenas 5 indicações de presidente foram rejeitadas pelo Senado para ocupar o Supremo, desde a criação da Corte em 1890. As rejeições ocorreram em 1894, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, que foi o período aí da Primeira República. Os nomes derrubados foram Cândido Barata Ribeiro, Everton Quadros, Demóstenes Lobo, Galvão de Queiroz e Antônio Seve Navarro. E os 3 primeiros indicados foram negados por não terem uma formação em direito. Já os 2 últimos tiveram seus nomes barrados, apesar da formação na área, por motivos que não foram esclarecidos até hoje, de acordo com a agência Senado. E essa derrubada da indicação de Jorge Messias, portanto, seria a primeira em mais de 130 anos.
E Alcolumbre cogita sessão relâmpago contra a indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Em um texto de Andréa Gilbert, colunista aqui do Valor Econômico, ela escreve o seguinte: Bolsonaro vai preso e Tarcísio abre o jogo. Também temos aqui uma notícia que o Congresso derruba a maioria dos vetos ao PL do licenciamento. Governo e entidades ambientalistas já prometem entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a decisão do Legislativo. E sessão rejeita vetos a programa de renegociação com estados. Derrubada foi negociada com o governo. Um dos dispositivos retomados pode ter um impacto em resultado primário. E por último, temos aqui um texto do Valor Econômico, ainda sobre política. Crise, Congresso e Planalto ainda é sobre emendas. Até agora, o governo repassou aos deputados 23,7 bilhões de reais, ou 47% do total autorizado. E esses foram os principais assuntos em destaque na capa dos principais jornais do nosso país, na edição deste sábado.